Olá, olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui quem fala é Luiz, sou psicólogo, faço parte da Eureka e no vídeo de hoje eu quero te trazer 4 erros, equívocos que os psicólogos acabam cometendo e que podem fazer o paciente pensar em sair da terapia, abandonar a terapia antes da conclusão do processo terapêutico, tá certo? A gente vai no vídeo de hoje então explorar esses 4 erros, eu quero conversar sobre isso com você. Então, vamos nessa, minha gente. Pensando em erros, equívocos, eu imagino que aí na sua cabeça estejam passando imagens, filmes, situações que ou você já vivenciou ou mesmo você escutou de outros profissionais ou mesmo de pacientes que acabaram ocorrendo na sessão de psicoterapia. E eu já quero deixar aqui o comentário, então caso você queira, pode comentar essas situações aqui nos nossos comentários, tá bem? A gente pode comentar aí e vamos nessa. O primeiro erro que eu quero trazer para vocês então é ser conselheiro demais e psicólogo de menos. Olha só que interessante do jeito como isso aqui está colocado. Peraí, então quer dizer que o psicólogo ele nunca vai poder dar nenhuma orientação, nenhum conselho? Esse aí é um outro pensamento 8 ou 80, né? Um pensamento binário em relação à atuação do psicólogo. Às vezes a gente escuta, mesmo de psicólogos iniciantes, até mesmo de um pouco mais experientes, esse tipo de dúvida. Certo, mas então se eu não posso ser conselheiro, não posso dizer nada, eu apenas devo escutar o que o paciente está trazendo? É claro que não, minha gente. O problema é que quando a gente adota uma postura muito de eu vou trazer aqui um jeito certo, eu vou trazer a forma como você deve lidar, o erro acaba sendo de tirar do paciente a possibilidade de chegar eventualmente a uma determinada conclusão. O que é muito diferente, é claro, de um paciente que está numa situação muito frágil emocionalmente, por exemplo, situações de autolesão ou ideação suicida, em que a gente não vai falar nada sobre isso. É lógico que vai falar, né, minha gente? É lógico. Então, nesses casos e muitos outros, a gente vai sim prestar orientações diretas. Mas veja que o problema aqui não é você trazer uma determinada orientação. O problema aqui está no demais. Você ser conselheiro demais e psicólogo de menos. Por quê? Ser conselheiro demais é você acabar tomando esse protagonismo, né, esse espaço de protagonismo de você trazer sempre as soluções para aquela pessoa que está ali na tua frente. No entanto, um processo terapêutico, ele pode, aliás, ele deve envolver uma construção conjunta. Pensa que o paciente, eventualmente, ele vai acabar tendo uma alta terapêutica, eventualmente ele vai acabar se desvinculando da psicoterapia, então é importantíssimo que a gente trabalhe a autonomia desse paciente, que a gente trabalhe que ele possa descobrir na melhor maneira possível, né, nas suas melhores capacidades, como ele vai lidar com essas determinadas situações e não incentivá-lo que ele sempre venha a recorrer, ele sempre precise questionar o seu psicólogo. Ele deixa de ser um psicólogo, passa a ser um conselheiro. Pensa sobre isso, né? Então, se a gente está pensando que o espaço da psicoterapia é para promover essa autonomia, a gente precisa traduzir isso na prática também. E na prática é o quê? É o paciente vai trazer as suas angústias, vai trazer o que está acontecendo com ele, vai trazer os seus anseios, e a gente não vai, logo num primeiro momento, trazer respostas prontas para isso. A gente vai descobrindo com esse paciente qual que é um melhor resultado, qual que é uma melhor forma e sempre sugerindo, trazendo a autonomia desse paciente para o centro da psicoterapia. Lógico, como eu falei antes, isso não vai se aplicar em situações em que está ali na nossa frente uma pessoa muito fragilizada emocionalmente, tá? Situações de crises, situações muito difíceis, é lógico que a gente não vai jogar tanto assim para outra pessoa, né? A gente vai ali adotar uma postura mais diretiva para que a pessoa possa ser estabilizada e então no momento que a gente
traz ali uma estabilidade emocional para aquela pessoa, a gente então pode retornar para essa postura menos diretiva e muito mais que vai incentivar, vai fomentar que essa solução seja feita em conjunto. Deixe de ser conselheiro demais e passe a atuar muito mais como psicólogo, que é aquele profissional que vai sim incentivar a autonomia da pessoa que está ali na nossa frente, certo? E você, já vivenciou algum problema assim na sua prática clínica? Quer comentar embaixo? Pode trazer aqui os comentários, tá bem? Trazendo então o nosso erro de número 2. Qual que você chuta que é? O erro de número 2 é deixar só o paciente falando a sessão inteira. Olha aí. Bom, e aqui eu não quero entrar numa polêmica e o pessoal dizendo assim, então isso é uma crítica a XY abordagem, isso, aquilo. Não, gente, tá? Não vamos aqui cair em polêmicas, em superficialidades, tá bem? Vamos falar de uma maneira muito profissional e muito séria aqui. O momento em que apenas o paciente fala o tempo inteiro e o psicólogo não traz nenhum tipo de contribuição, de qualquer tipo que seja, eu entendo que cedo ou tarde essa pessoa vai acabar se desmotivando em relação a esse processo terapêutico. Seja porque ela não está entendendo o que está acontecendo, seja por um desconforto emocional em relação a tudo isso. É natural que quando nós estamos falando com uma outra pessoa, a gente espera que tenha algum tipo de reação, algum tipo de resposta. Que não quer dizer que a gente vai inverter aqui. Então o psicólogo fala a sessão inteira e não deixa o paciente falar. É claro que não. O que a gente vai pontuar aqui é que muitas vezes o paciente, né, às vezes eu até escuto de psicólogos, mas é uma pessoa que fala muito, né? Ela quer falar muito. A gente tem certeza que ela quer falar muito? Porque muitos pacientes acabam falando um monte na sessão de terapia, não porque eles estão muito confortáveis e se sentindo muito seguros e acolhidos, mas porque eles estão tentando preencher o silêncio. Mas porque eles estão ansiosos, eles estão desconfortáveis emocionalmente, então falar. Parece que o assunto nunca acaba. Preenche esse vazio e traz um alívio de curtíssimo prazo no desconforto emocional daquela pessoa que está ali na nossa frente. Então, para agora e observa. Tem alguma pessoa hoje que você atende e que você percebe que está nesse padrão de traz muito conteúdo, muita coisa, mas essas muitas coisas que ela traz parece que não encaixam tanto ou parece que tem um desconforto por trás disso? Porque o comportamento de fala, né, essa fala excessiva, pode sim ter uma finalidade de alívio emocional. Às vezes a pessoa não se dá conta disso. Cabe a você, psicólogo, prestar atenção nisso e, obviamente, pontuar com respeito, com assertividade, certos padrões que você está percebendo na fala da pessoa, na rotina dessa pessoa, no que for. Tá bem? Cuidado, então, em deixar o paciente só falando a sessão inteira, certo? Crie um espaço de diálogo, crie um espaço colaborativo com o paciente. Não é um espaço em que só ele fala, você não traz nada. É de cooperação, é de colaboração. Tá certo? Perfeito. Erro de número 3. Vocês estão prontos aí, pessoal? Vamos passar? Vamos nessa. Inclusive, se você hoje está vencendo algo assim na prática clínica, coloca aqui nos comentários, tá? E agora, esse outro equívoco, gente. Erro número 3, né? Não combinar nenhuma atividade entre as sessões. E eu sei que esse tema divide muitos psicólogos. Eu já ouvi psicólogos falando assim que odeiam tarefa de casa. Eu não passo tarefa de casa, eu odeio tarefa de casa. Desde o tempo da escola eu não gostava da tarefa de casa da escola, o dever de casa da escola, então eu não passo adiante. Bom, ok, beleza. Tem 2 pontos que eu quero trazer aqui. Um deles é um ponto mais assim de semântica, né? As palavras que a gente acaba utilizando e sim, elas têm uma importância na prática terapêutica
e na nossa vida em geral. Tá? Esse primeiro ponto, cada vez mais os psicólogos têm deixado de usar esses termos. Tarefa de casa, missão de casa. Observa aqui o que eu acabei de trazer. Ó. Não combinar nenhuma atividade entre as sessões. Onde é que aqui está a tarefa? Onde é que aqui está dever? Onde é que aqui está obrigação? Nada, em nenhum momento. Você combina uma atividade, você combina um experimento, você combina uma missão, você combina uma descoberta da semana. Por quê? A psicoterapia, quando ela não tem um elo entre uma sessão e outra, ela acaba se tornando um espaço de desabafo. Um espaço de descarrego. A pessoa vai ali na sessão de psicoterapia e ela desabafa, ela deixa ali as mágoas, as situações que aconteceram com ela. Ela sai da sessão de terapia assim, agradecendo o psicólogo, estando assim, aliviadíssima de tudo aquilo e tudo mais. E quando essa pessoa volta para a vida dela, o que acontece? Não existe um andamento na vida fora da psicoterapia. Então, o que a gente está criando, na verdade, ali é um espaço de acolhimento e desabafo, mas que muitas e muitas e muitas vezes não vai ser suficiente para gerar uma mudança na vida dessa pessoa e uma mudança que vai ser importante para que ela desenvolva novas habilidades, ela desenvolva novos comportamentos, novas formas de lidar com o que ela está fazendo, para que o motivo pelo qual ela está vindo na psicoterapia seja resolvido. Muitas vezes é algo que pode ser resolvido. Um exemplo é uma relação tóxica, uma relação que não está muito boa. Talvez ali uma solução seja essa pessoa desenvolver habilidades de ser mais assertiva, de conseguir colocar mais limites nas relações. Mas a gente pensa assim, a relação é uma relação que está difícil, é afastar e tá bom. Mas e como que a gente vai trabalhar para que essa pessoa possa estar mais fortalecida a ponto de que em novas relações ela possa então ter as atitudes necessárias para não incorrer nessa abusividade? Como é que a gente pode desenvolver isso? A gente vai desenvolver isso através da psicoterapia. E a psicoterapia, ela não pode ser esse espaço que fica restrito ao desabafo. Algumas pessoas que estão escutando aqui esse vídeo vão dizer o seguinte: então a psicoterapia não pode ser de desabafo. Mais uma vez, aquele pensamento binário 8 ou 80. Sim, vai ter desabafo, sim, o paciente vai chorar na sessão e tá tudo bem, agora não pode ficar só nisso. Então, qual que é o erro aqui? É não combinar nenhuma atividade entre as sessões. Isso não quer dizer que é uma tarefa, uma missão de... Uma tarefa, um dever, né, tudo mais e tal. Gente, utiliza então uma fala, utiliza então um termo que você se sente confortável para usar com o paciente, mas aqui o objetivo é você criar um elo entre uma sessão e outra, para que durante a semana aquele paciente desenvolva habilidades, desenvolva novas formas de lidar com aquilo. Se ele vem para a psicoterapia e nada muda na vida dele, a terapia está sendo terapêutica? Pare e reflete sobre isso. E se você quiser, estiver confortável, dê a sua opinião aqui nos comentários. Passando então para o próximo erro que eu quero trazer aqui para vocês, é o erro de tentar convencer o paciente de algo. Claro, a gente pode dar aqui uma ênfase em tentar convencer demais o paciente de algo, porque às vezes, sim, ele precisa fazer aquilo, é algo que você percebe que ele precisa fazer. Mas o que acaba acontecendo quando o paciente não necessariamente está entendendo que ele precisa fazer aquilo? Ele nem concorda com a leitura, né, a análise que o psicólogo está fazendo. Ele não concorda com como ele está enxergando as coisas. Às vezes até o próprio psicólogo ele nem falou para o paciente o que ele está enxergando, o que ele está percebendo, e o psicólogo já está lá dizendo, você tem que fazer tal e tal coisa em relação a isso. Mas o importante aqui é que você encontre o paciente no meio do caminho.
a psicoterapia é um encaixe entre como você, como psicólogo, vai trabalhar com esse paciente e como esse paciente está entendendo o processo terapêutico. Não adianta você se esforçar, correr, fazer um monte de coisa, se o paciente não está nem entendendo o que você está fazendo. Tem que ter colaboração, tem que ter cooperação, mas isso só vai acontecer como? Qual que é o instrumento? Qual que é a ferramenta? Comunicação. Então, assim, tá percebendo hoje que tem pacientes que você está atendendo, ou é um paciente, ou você já atendeu no passado, que você está tentando convencer demais de alguma coisa? Você está lá numa briga, né? Como se fosse assim, uma queda de braço, né? Você puxando para um lado, o paciente puxando para outro, Gente, esse é um sinal de que a comunicação não está encaixada muito bem. Seja porque você não expôs o que você está pensando, seja porque o paciente não concorda com o que você já expôs, mas se você não resolver essa questão de comunicação, você vai só bater ali, tentar convencer, e esse paciente vai pensar assim, ir embora, porque ele não vai entender o que está acontecendo. E quando as pessoas não entendem algo, elas geralmente se afastam. Tá? E ainda mais na psicoterapia, ela está investindo num tratamento terapêutico com você, ela está ali semana a semana investindo as emoções dela, investindo o valor dela, né, o dinheirinho suado dela, e ela não estiver entendendo o que está acontecendo, isso vai começar a fazer com que ela pense em se afastar da terapia. Tá? Então esse sinal aqui, pra mim, gente, tá com, né, assim, eu vou até colocar aqui, ó, queda de braço, tá? Sinal de alerta, tá? Sinal de alerta, tem algo que não está funcionando muito bem. Como que você pode ajustar isso, gente? Com comunicação, tá? Sendo assertivo com o paciente, sendo empático com o paciente e dando voz ao paciente. Escuta o que ele tem para dizer, escuta a opinião dele sobre esse assunto. Não adianta você, se o paciente não está nem entendendo, sei lá longe, tem que fazer tal e tal coisa, se ele nem tá entendendo. Eu vejo isso muito, às vezes, as pessoas tentando salvar o paciente. Só que o paciente ele nem entendeu que ele precisa ser salvo, ele entendeu o que está acontecendo com ele, e você já está lá correndo lá, indo atrás, não, porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e correndo. Só que o paciente está lá, peraí, por que você está correndo? Por que isso está acontecendo? O paciente não está entendendo. E aí você entra nisso, nessa queda de braço. Porque ele não vai entender, ele não vai comprar a ideia. Tá? Então, minha gente, esses 4 erros, tá? Recapitulando, tá? Conselheiro demais, sem dar espaço para o paciente ter os seus próprios insights, suas próprias ideias, trazer as suas visões. Deixar só o paciente falando a sessão inteira. Ou seja, vira um espaço de desabafo, de descarrego, mas não tem ali uma possibilidade de desenvolver outras formas, que junta aqui com não combinar nada entre uma sessão e outra. Cuidado com o pensamento binário. Tarefa de casa, dever de casa, eu odeio o dever de casa. Cuidado, usa outra palavra, tá tudo bem. Você não é obrigado a usar exatamente como está no livro. Troca a palavra. Né? O experimento, a descoberta da semana. Gente, testa isso com os seus pacientes, você vai ver como é que vai funcionar bem bacana, né? E por último, mas não menos importante, você perceber que está numa queda de braço com o paciente, é porque tem algo aí que não está encaixando na comunicação de vocês. Como é que resolve? Com comunicação assertiva. Fala o que você está pensando, fala o que você está percebendo e ouve o que o paciente tem a dizer. Tá? Esteja pronto para ouvir qualquer coisa, inclusive críticas a como as coisas estão funcionando. Tá? É bem provável que ele possa sim trazer alguma crítica, alguma queixa. Tá? Então, cuidado com esses erros podem afastar uma pessoa da psicoterapia. E pior ainda, na minha visão, tá? Vou trazer a minha visão do assunto, é quando o paciente entende que é a psicoterapia em geral. Ou seja, que todos os psicólogos vão ser iguais, que ele nunca vai conseguir se resolver. Cuidado, eu acho que esse é a pior interpretação que a gente pode causar nas pessoas, tá? Porque ela não é que ela tá saindo e procurando outro profissional, ela tá saindo e deixando de procurar a psicologia. E a gente, o que vocês acham desses equívocos? Eles fazem sentido para você? Você já viu esses equívocos na tua prática clínica ou já viu na prática clínica de outros psicólogos? Comenta aí nos comentários, traz aí a tua visão, quero te escutar, quero te ouvir. Espero que o vídeo tenha feito sentido para ti e deixa aí comentários, deixa ideias de tópicos futuros,
seja muito bem-vindo. Se ainda não segue o nosso canal aqui, né, não está inscrito, se inscreva aqui no canal Eureka Terapeutas, que a gente está sempre colocando materiais para profissionais da saúde mental. Grande abraço, um beijão a todos e até a próxima. Tchau, tchau!